Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. E hoje nós vamos finalizar a nossa playlist dos novíssimos com o nosso bônus, né? Que era para ser uma surpresa, lembra, Carol? Uma surpresa. Demorou, né? Porque demora bastante assim entre um vídeo e outro, mas chegou então a nossa conclusão aqui, né? Claro, a gente não vai retomar tudo do que a gente já falou, né? É bom você ver os vídeos novamente, mas é que nós resolvemos gravar o bônus por dois motivos. Um, porque a gente quer falar sobre o purgatório, e outro porque a gente quer falar um pouquinho mais sobre o juízo final, que no juízo a gente deu uma pinceladinha, mas não era momento de falar sobre isso, né? Então ficamos concentrados ali no juízo particular. Mas por que o purgatório e o juízo final, eles não entram ali como um novíssimo, Carol? Porque os novíssimos, eles são realidades, né, mais definitivas. Então, o purgatório não é definitivo. Certo? Purgatório é temporário. Exatamente. Purgatório não é definitivo. Então, por isso que as realidades definitivas é que são os novíssimos, né? O juízo universal ou juízo final, ele é também definitivo. Porém, quando a gente trata de novíssimos e fala, né, que são morte, juízo, inferno e paraíso, esse juízo, em tratando-se de novíssimos, está falando ali do juízo particular. Que precede o universal, né? O juízo final, como se diz, né? Muitas músicas falam juízo final. Então, é bom a gente ter isso em mente, que o juízo final, ele vai repetir o juízo particular. É bom a gente ter em mente que talvez nem todo mundo tenha um juízo particular. Ah, sim. Porque quando aconteceu o juízo final, quando Jesus voltar para julgar os vivos e os mortos, então tem pessoas que estarão vivas naquele tempo, naquele momento. Sim. Então elas não vão passar por um juízo particular para passar para o final, se o final já está acontecendo. Então, se o final está acontecendo, aquelas pessoas vão viver só o juízo final. Então, essas coisas que faltou falar lá naquele vídeo, né? E a gente resolveu deixar aqui no bônus, tá? Que a gente considera que seja importante para você ter esse conhecimento também. São Paulo fala, né, em muitas das suas cartas, que ele fala dos mortos e tal, mas nós, os vivos, né, quando Jesus voltar, então quer dizer, São Paulo achava que ia ser logo ali, né? E no fim já passou 2000 anos, e nada aconteceu, né? Estamos esperando. Pode ser que passe mais 2000 anos, e pode ser que venha hoje. Exato. Antes de dar tempo de terminar esse vídeo, né? Aí você não vai nem assistir, né? A gente não sabe. A gente não sabe, exatamente. Então, pode vir, como diz a própria palavra de Deus, virá como um ladrão. Sem avisar. Sem avisar. Então a gente não sabe nem o dia, nem a hora. Os primeiros cristãos costumavam rezar Maranatá, né? Vem, Senhor Jesus. Então, se os primeiros cristãos rezavam assim, isso significa que é uma coisa boa. Tem gente que quando ouve falar no o fim do mundo, o fim dos tempos, o fim de tudo, vai acabar tudo. Ah, é um desastre, é uma calamidade. Ai meu Deus do céu, o que será de nós? O próprio Evangelho diz, né? Quando perceberes que está chegando esse tempo, alegrai-vos. Né? Alegrai-vos porque o tempo está próximo. Quer dizer, a gente tem que se alegrar porque Jesus está voltando. A gente tem que se alegrar quando acontecer o juízo. Se nós estivermos vivos no juízo final e nós formos presenciar tudo, né? Ótimo, que bom. Se nós tivermos já morrido, já passado pelo nosso juízo particular, nós vamos acordar e vamos ver tudo do mesmo jeito. Nós vamos presenciar a coisa toda, tá? E aí você vai entender por que a gente vai presenciar a coisa toda. Porque existem 5 motivos básicos, fundamentais.
de por que é necessário que tenha um juízo final. Já não bastaria ter aquele juízo pessoal, né? Poderia, por exemplo, quero acabar o mundo, vou jogar lá um meteoro, aí morre todo mundo, aí todo mundo tem o seu juízo particular, cada um tem o seu particular, e pronto, não tem necessidade de um juízo final. Mas tem necessidade, é necessário que aconteça um juízo final. Por quê? Motivo número 1, para a glória de Deus Pai. Você sabe, Carol, que tem muitas pessoas no mundo inteiro que não acreditam em Deus. Ou porque são ateus, ou atoas, né? Não sei como é que se fala isso, né? Ou porque são de outras religiões, que acreditam em vários deuses, que acreditam em deusas, em fadas, gnomos, bruxas, duendes, etc, etc. Uma série de outras coisas místicas, né, diferentes, mas não acreditam em um único Deus verdadeiro, que é uno e trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Não acreditam. Tem até religiões que acreditam que existe um único Deus. Dão lá um outro nome para ele e tal e coisa. Que não é Jesus. Que não é Jesus, exatamente. E aí acreditam num único, são religiões monoteístas, né? Acreditam em um único Deus. Embora alguns teólogos, né, fiquem em discussões dizendo que não, mas é porque é só um outro nome, mas é o mesmo Deus, etc, etc. Nós não vamos entrar nesse aspecto aqui, embora eu acredite sinceramente que não é o mesmo Deus não, né? Que, né? Bom, não vou nem falar. Não vou nem falar para não dar polêmica, né? Mas enfim, tem muita gente que não acredita no Deus verdadeiro. E aí então, no juízo final, Deus vai aparecer. Deus vai se manifestar. Para que ele seja glorificado. E exatamente, todo mundo vai ver. Mas sabe, vai ser uma coisa assim, que todas as pessoas no mundo inteiro vão ver ao mesmo tempo. Naquele segundo, naquele momento, Deus vai se manifestar para o mundo. Todo mundo vai ver a glória de Deus. E todo mundo vai cair a cara de muita gente, né? Muita gente vai dizer, mas eles estavam certos. Olha, os católicos estavam certos. Deus existe, está lá. É esse aí. Apareceu, né? Então, e vai ser aquela coisa... né? Não vai dar nem tempo de fazer um comentário como esse que eu falei. Vai ser manifestada a glória de Deus. E o segundo motivo, para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus Filho. Deus Filho. Tá? Mas o que acontece? Não é a mesma coisa, né? Deus Pai, Deus Filho? Não, por quê? Porque Jesus Cristo se fez homem. E Jesus Cristo habitou aqui nessa terra. E habitando aqui nessa terra, ele foi preso, ele foi castigado, ele foi humilhado, bateram nele, arrancaram-lhe a barba, cuspiram no rosto, pregaram numa cruz, passou por uma série de humilhações. E agora essas pessoas todas, porque vivos e os mortos, todo mundo, a humanidade inteira, desde o início da criação, todo mundo vai estar vivendo esse momento. Anás, Caifás, toda aquela turma, todo mundo vai ver, ele é Deus. Nós cometemos um grande erro. Nós cometemos uma grande injustiça. Ele realmente falava a verdade. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Messias. Ele é o escolhido. Então a glória de Jesus Cristo vai ser manifestada porque todas as pessoas vão ver. E aí, não só os ateus, gente, mas todas aquelas pessoas que zombam de nosso Senhor Jesus Cristo no carnaval, na Netflix, fazendo filminho, Jesus gay, e não sei o que, e um monte de coisa. Fazendo piada. Né? E fazem um monte de coisa com crucifixos e tal, e né, introduzem o crucifixo nos seus orifícios e etc, etc. Todas essas blasfêmias, todas essas coisas horríveis, tudo isso, né, Jesus vai se manifestar naquele dia e as pessoas vão perceber, ele é realmente Deus. Né? Ele é Deus. Tem um terceiro motivo, que é para a glorificação dos santos. E quando nós falamos nos santos, nós não estamos falando somente em Santa Teresinha do Menino Jesus, São João Bosco, santos de altares, né? São Francisco de Assis, Santo Antônio, Santa Teresa d'Ávila. Que a gente fala já, os santos canonizados pela igreja, a gente está falando de todos aqueles
que passaram pelo juízo particular e estão no céu são santos. Que nós já falamos sobre isso, né? E no todos céu aqueles, só entra santo. Então só entrou no momento do juízo final, só entrou santo no céu, certo? Então todos os santos que estão no céu. E se por um acaso, de repente, pode também ter alguns santos vivos. Sim. Né? Pessoas que estão ali em estado de graça, que se elas morressem naquele momento elas iriam para o céu, Direto mas elas estão vivas, né? Então vai ser a glorificação dos santos. Essa glorificação dos santos é mais ou menos assim, ó. Imagina que você morreu, você foi para o juízo particular. Lá no juízo particular, tudo aquilo que você fez de bom foi levado em conta para você ir para o céu. Mas só quem sabe é você e Deus. Só. Só você e Deus que sabe as maravilhas que você fez. Porque muitas vezes o próprio Evangelho nos pede, né? Que a mão direita não saiba o que faz. Enfim. Muitas vezes a gente faz a caridade, a gente ajuda uma pessoa aqui, ajuda outra ali, reza por uma pessoa. Os próprios sacrifícios, Os sacrifícios, né? as penitências, as modificações. No escondido. Ninguém sabe, só Deus sabe. Tem penitências que a Carol faz que eu não sei. E vice-versa. Que a gente não sabe. Só Deus vê, só Deus sabe. Na glorificação dos santos lá no juízo final, todo mundo vai saber tudo. Todas as coisas boas que a Carol fez durante a vida inteira dela, todo mundo vai ficar sabendo. Tudo aquilo que você fez de bom, todos vão saber. Então, para a glorificação dos santos, para que todo mundo, né, o mundo inteiro saiba as boas obras que você realizou nessa vida. Por outro lado, se você foi injusto, se você cometeu mal, se você mereceu o inferno, você foi julgado, sua alma foi condenada para o inferno, mas agora vem o quarto motivo, né, que é para confusão dos maus, dos injustos, para que o mundo inteiro saiba aquilo que você fez de ruim. E quantas pessoas na face da terra que enganam os outros de tal forma que você diz, não, esse é bom, esse eu confio, por esse eu coloco a minha mão no fogo, não vem falar do fulano aqui para mim não, porque esse é bom. Mas ele está com o coração todo podre. Ele fez um monte de coisa errada, ele enganou um monte de gente, ele pisou em um monte de gente, ele roubou, ele fez corrupção, etc, etc, foi para chegar onde chegou, e quem sabe muitos crimes, muitas coisas horríveis, e ninguém sabe. Tudo escondidinho, tudo perfeito. Nossa, morreu no dia do velório, só a gente chorando, dizendo, nossa, esse é um santo. Oh, Jesus está recebendo ele nos seus braços agora, porque esse aqui fazia o bem, ajudava as pessoas, etc, etc. Tantos charlatões, tantos falsários, tanta gente hipócrita, tudo isso vai ser revelado. Tá? Então esse é o quarto motivo para um juízo final, um juízo universal. Revelar todo o podre da humanidade. O negócio vai ser feio nesse dia, gente. E depois nós temos ainda um quinto e último motivo, que é para a ressurreição da carne. Então está no nosso credo, né? Creio na ressurreição da carne. Né? Não é reencarnação, não é essas doutrinas doidas que tem por aí. O que significa a ressurreição? Nós vamos ganhar novamente o nosso corpo. E é um corpo glorificado, semelhante ao corpo glorificado de nosso Senhor Jesus Cristo. Que também não vai sentir dor, nem fome, nem o mal, né? Exato. Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Então ele subiu aos céus em carne e osso. Ele está ressuscitado no céu. Quando Maria morreu, ou dormiu, como se fala, né, a dormição de Maria, ela também, o corpo dela não conheceu a corrupção. Jesus a ressuscitou e a levou para o céu de corpo e alma, certo? Então a gente tem ressuscitado no céu Jesus e Maria. Mas todos nós vamos ressuscitar. Por quê? Porque, gente, nós não somos feitos só de alma. Nós falamos em vários vídeos aqui que você precisa se preocupar com a salvação da sua alma, que a sua alma é importante, que a sua alma vai ganhar o céu, etc, etc. Mas nós temos um corpo também.
E nós só somos ser humano completo em corpo e alma. Nós não somos hereges que dizem que o corpo não presta, que o corpo é mau, que o corpo que peca, que não sei o quê, que nós temos que nos livrar desse corpo, etc, etc. Não, nós acreditamos que o corpo e a alma é que formam o ser humano. E é por isso que nós vamos ressuscitar e vamos ter um corpo. E aí detalhe, né? Esse nosso corpo ressuscitado vai viver unido a Jesus no céu, se nós merecermos o céu. Mas se nós não merecermos o céu, se nós formos para o inferno, aí então nós iremos sofrer as dores do inferno com o nosso corpo também. Então, até o juízo final, as pessoas que foram para o inferno, passaram pelo seu juízo particular, foram para o inferno, estavam sofrendo horrores no inferno, mas dores na alma apenas. E depois vão sofrer dores no corpo também, porque estarão no inferno em corpo e alma. Ressurreição da carne. Que muitas vezes a gente reza, né, no credo e não se dá conta, né? Mas isso é doutrina católica. E isso é importante que nós pensemos, que nós reconhecemos, né? Existe até a própria Sagrada Escritura fala, né? Tudo aquilo que sois, espírito, alma, corpo. Então, né, tá tudo interligado. Nós não somos completos sem o nosso corpo, a nossa carne. Mas essa nossa carne, a gente sabe que ela tem esse prazo de validade, né? A gente vai envelhecer, vai morrer. Mas com o corpo glorioso isso não vai acontecer. Não vai, tá? E esse bônus não era para falar só do juízo final, era para falar também do purgatório. Então o purgatório, como a Carol já falou, não entra nos novíssimos porque é algo temporário. Ninguém vai para o purgatório para sempre. O purgatório é certeza do céu. Exatamente. Então você passou pelo seu juízo particular e foi para o purgatório. Do purgatório você não vai para o inferno, tá? Se for para o inferno, vai direto para o inferno. Do purgatório você vai depois para o céu. Por quê? Porque existe uma necessidade de se purificar. Tá? Para você estar na presença de Deus, para você poder se unir a nosso Senhor Jesus Cristo eternamente no céu, você está purificado de todo o seu pecado. Precisa ser santo, né? Completamente e nem é assim Deus que diz, você tem que se purificar. Você sente que você está impuro, que você precisa ir para o purgatório, que você precisa se purificar. Então o que acontece? Bem resumidamente, né, Carol? Porque o nosso tempo já vai adiantado. Bem resumidamente. Quando você peca gravemente, você está em inimizade com Deus. Você é inimigo de Deus, você não está mais vivendo em estado de graça. Você está na desgraça. Né? Isso que é verdade. Você é um desgraçado, que você está vivendo em pecado mortal. Ok? Aí você se arrepende do seu pecado, você procura um sacerdote, você confessa o seu pecado. O sacerdote te dá a absolvição em nome da igreja, que ele tem o poder que ele recebeu de nosso Senhor Jesus Cristo, de te dar a absolvição, ele perdoa o seu pecado, te dá uma penitência, você cumpre aquela penitência, pronto. Você é uma nova criatura, você está em estado de graça, você agora é um amigo de Deus. Mas aquela mancha ficou na sua alma, né? É como quando uma roupa suja de alguma coisa, digamos assim, chocolate, né? Você lavou a roupa ficou limpa, mas tem uma mancha ali que não saiu, né? Então essas manchas que a gente vai criando na nossa alma, elas precisam ser purificadas. Eu vou dizer para vocês que existem duas formas de purificar, de limpar essas manchas. Quais são, Carol? Fazendo penitência aqui na terra. Aqui na terra. Sacrifícios aqui na terra. E as indulgências. É isso? Não, aqui na terra é indulgência, sim, é penitência, tudo aqui. E a outra é o purgatório. Tá? Então existem duas formas. Uma aqui,
ou no purgatório. Tá? Mas é importante também a gente pensar, e existe uma coisa muito bonita que eu conheci depois que vim morar aqui na administração apostólica, inclusive uma novena para as almas. Uma devoção muito grande, muito forte, muito bonita para com as almas do purgatório. Mas antes da gente entrar nisso, cara, eu gostaria mesmo de falar sobre esse assunto, sobre a devoção das almas do purgatório. Mas só para a gente concluir essa linha de pensamento, tá? Porque assim, aqui você consegue, se você está em estado de graça, você consegue indulgências, algumas indulgências parciais, outras plenárias, né? Aqui você consegue fazer penitências, jejuns, mortificações, que são difíceis para nós. Não é assim fácil de fazer, é complicado. Você tem que lutar contra você mesmo, contra os seus desejos, contra o seu corpo, etc, etc, para ir purificando. Mas no purgatório é muito pior. Então o que precisa ficar claro, que eu acho que a gente estava passando batido, a gente já ia passar a falar sobre a devoção das almas do purgatório, a gente já ia passar batido, como se o purgatório fosse um lugar assim light, é um spa. Eu vou lá para me purificar dos meus pecados, eu vou ficar lá um tempo e vou sair de lá renovado e tal. É um lugar terrível, é um lugar de dores horríveis, é um lugar de torturas terríveis, né? Então, semelhante ao inferno. Semelhante ao inferno. A maior dor que você possa imaginar que um ser humano possa ter sofrido aqui nessa terra. Não é nada. Né? E essa dor é a crucifixão de Cristo. Tá? Maior dor que um ser humano pode ter passado nessa terra não se compara à menor dor do purgatório. Então no purgatório a gente sofre demais. Por isso a gente fala penitência, penitência, penitência. Faça penitência aqui para você se purificar de todas essas manchas que estão na sua alma, para quando você for para o seu juízo particular, você possa ir direto para o céu. Ou tenha pouca coisa que sobrou lá para você pagar no purgatório, porque no purgatório as coisas são terríveis. Tá? Isso tem que ficar bem claro. Não é um spa, não é um hotel 5 estrelas, que você vai passar lá, um hotel fazenda lá, que você vai ficar um tempo lá e depois vai para o céu. Foi para o purgatório é para pagar pelos pecados que você cometeu aqui e vai pagar caro. Então melhor começar já ir pagando aqui com jejuns, com penitências, com sacrifícios. Devoção às almas do purgatório, Carol. Então, mas aí a gente pensa, né? Essas almas que, inclusive a novena das almas fala, né? Do arrependimento que elas sentem estando lá no purgatório, com todos aqueles flagelos e todas aquelas torturas, o arrependimento que tiveram, assim, de não ter rezado tanto, de não ter feito tantas. Que no inferno não existe, tá? No inferno ninguém se arrepende. Não se arrepende, exatamente. No inferno ninguém sente falta de Deus. No purgatório você sente saudade de Deus, você quer estar junto dele, você se arrepende dos seus pecados. Mas o mais interessante dessa devoção é porque no purgatório só existem almas boas, certo? Lá no purgatório não tem nenhuma alma em pecado, né? Que isso fique claro. Se você conseguiu ir pro purgatório, galera, se você conseguiu o purgatório, uma vaguinha lá no purgatório, é porque você não está em pecado grave, em pecado mortal, né? Você não foi pro inferno. Então, todas as almas que estão no purgatório, elas estão. E elas desejam, elas não podem fazer mais nada por elas, né? É o que a igreja nos ensina, que as almas não fazem mais nada por elas. Nós precisamos, sim, do nosso corpo para glorificar a Deus. E elas não podem nem rezar por elas mesmas. Exatamente. Por isso elas precisam que nós rezemos por elas. Isso. Né? Elas podem, sim, interceder por nós. Por quê? Principalmente pelo futuro, né? Porque, por exemplo, tem uma alma no purgatório, a gente não sabe, a gente não conhece, né? Mas quando eu rezo, por exemplo, 1/3, eu ofereço pelas almas do purgatório, por aquela alma que só precisa de mais 1/3 para poder ir para o céu, né? Ou uma alma que só precisa de mais uma Santa Missa oferecida lá no nome dela. Precisa só de uma Ave Maria. Só de uma Ave Maria. Então, a gente oferecendo pelas almas do purgatório, você imagina que se você fizer o bem a uma alma do purgatório, certamente essa alma vai para o céu, vai ser uma santa, né, lá no céu, e vai interceder por você. Vai rezar por você. Assim, então, a importância
de rezar pelas almas do purgatório, e não só rezar, mas oferecer sacrifícios, jejuns, penitências pelas almas do purgatório. Né? A Carol falou aqui um exemplo muito bonito, quando você diz assim, por aquela alma que está precisando só de mais um terço, vou rezar um terço. Nossa, aquela alma, ela sabe que aquela alma foi para o céu. Mas também, às vezes, a gente deve rezar por aquelas que mais precisam de orações, sim, aquelas almas mais abandonadas, mais esquecidas. Não é à toa que Nossa Senhora em Fátima, quando ensinou a jaculatória para as crianças, falou, né? Aquelas que mais precisarem, as alminhas mais abandonadas, mais esquecidas, que ninguém está rezando por elas. Sim. Né? Que a gente precisa rezar por todas essas almas, por todas as almas do purgatório, para que elas tenham o seu prazo abreviado, né, para que Deus tenha misericórdia da alma delas e envie elas o mais rápido possível para o céu, né? E para lá do céu também elas intercederem por nós, e que a gente um dia pode estar lá no purgatório também, está precisando de pessoas rezando por nós aqui, e os santos vão suscitar no coração dos vivos aqui para que rezem por nós. Então você imagina, não é uma troca de favores, mas você rezou por uma alma do purgatório, ela foi para o céu, agora ela sabe, lá no céu ela sabe que você rezou por ela. Quando você morre, ela suscita no coração de uma outra pessoa para rezar pela sua alma que está lá no purgatório. Então é uma coisa muito bonita, de união mesmo, de nós enquanto igreja, de uns rezarmos pelos outros. Né? Eu confesso que antes de vir aqui para a administração apostólica, raramente eu me lembrava de oferecer um sacrifício pelas almas do purgatório. Raramente eu me lembrava de fazer uma oração pelas almas do purgatório. Né? Hoje eu conto para vocês, não é para vanglória, né? Mas simplesmente para incentivar mais pessoas. Assim, toda Santa Missa, a gente vai à missa todos os dias, toda Santa Missa eu rezo pelas almas do purgatório. Toda Santa Missa. E sabe aquele dia que você está doente, te dá aquela dor de cabeça, te dá aquela indisposição, você está assim entregue, você não aguenta, né, nada de tanta dor, você para e medita um pouquinho, eu ofereço esse sacrifício, Senhor, pelas almas do purgatório. Que o que eu estou sofrendo aqui neste momento seja para salvar muitas almas que estão lá. Ao invés de você simplesmente dizer assim, ai Senhor, me cura, eu não aguento mais, ai, me dá um alívio, me ajuda, eu preciso... Não pensa só em você, pensa naquelas almas que precisam. É uma oportunidade, né? Sempre que a gente tem uma doença, um sofrimento, uma dificuldade, um problema, tudo é graça de Deus e é oportunidade de santificação, oportunidade de se oferecer, né? Você ter alguma coisa a oferecer para Nosso Senhor, né? Todos os dias a gente pode fazer isso. Então é muito importante que nós possamos pensar nos novíssimos, né? Porque isso é doutrina católica, isso é necessário para a nossa salvação e sem dúvida a gente precisa viver essa realidade, pensar nessa realidade. Então, para um bônus até que ficou muito grande já, né? Até ficou grande demais. Mas é isso, gente, né? Assista de novo os vídeos sobre os novíssimos, quantas vezes você achar que é necessário. Coloque nos comentários as suas dúvidas, se você não entendeu alguma coisa, né? Curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos nas redes sociais, né? Deixa aí o seu like, enfim, ajuda o nosso canal a crescer. E esse foi só um bônus, então, para nós falarmos um pouquinho sobre o purgatório e sobre os motivos pelos quais haverá um juízo final. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém.